Só que a gente não sabe realmente o que é o Dalai Lama, né? Eu falo a maioria das pessoas, porque Dalai Lama é só um termo, é um título de uma pessoa, né? Então é um Sim. cara. E eu tava vendo que no Tibete ele não é tão querido assim, né? Então, poxa, é um cara que tem um título dali de Dalai Lama e lá na região que ele governa, né? Ele não é tão querido assim. Então, será que não tem algo estranho nisso? A imagem que se vende daquilo ali é totalmente diferente do que é a realidade, né? É que assim, quando a coisa cresce, eu vou dar um exemplo muito longe disso de Dalai Lama, tá? Mas que dá pra pegar. Quando uma coisa cresce muito, manter ela na sua essência é muito difícil. Muito difícil. A Umbanda. Eu fui sou médium bandista, coroado e tudo mais. Sou iniciado em candomblé, um monte de coisa, né? E a Umbanda que eu conheci há 7 anos atrás é diferente da Umbanda que existe hoje. E me perdoe, mas a Umbanda que existe hoje é uma umbranca que a gente brinca, né? É uma Umbanda que o Exu, que chega dando gargalhada, fumando charuto, xingando todo mundo de filha da puta, não pode mais fazer isso. O atabaque tá sendo substituído por violão. Então, assim, quando se perde fundamento da coisa, a tendência é a degradação. E quanto mais uma coisa cresce, mais é difícil manter ela na essência. Isso com tudo, com uma empresa, com uma ordem, com uma congregação, com uma igreja, com uma religião. O tempo e o crescimento vai defasando a coisa. E poderia não ser assim, né? Deveria não ser assim. Porque o cristianismo ele era iniciático no começo dele. Para você reconhecer um cristão, tinha signos, assim como para você reconhecer um maçom ou um membro da ordem que você participa, hoje em dia. Né? Tinha signos próprios, você tinha que desenhar uma meia-lua no chão, a outra pessoa desenhava uma outra meia-lua e formava um peixe. Mas não era um peixe que a pessoa desenhava uma meia-lua e se completasse, você também é da minha ordem, então nós somos irmãos. O cristianismo ele sempre foi iniciático. O problema a coisa cresceu, levaram pro imperador lá de Roma e desde então a coisa virou o que virou. E com relação a esse fato do Dalai Lama, é importante porque a gente falar sobre porque é algo muito recente, né? A gente devia se questionar um pouco mais o atributo que a gente dá às pessoas, né? Porra, mas a gente cria uma imagem santificada de um ser humano que pode errar. O Papa, por exemplo, eu dou o exemplo da igreja. É o líder. Eu já tive a oportunidade de acolitar pro Papa. E aquela expectativa toda, o Papa, meu Deus, o Papa. E quando eu tava do lado do Papa, ele era só um velho. Ele era só um velho, sabe? Tipo, aquela expectativa que eu criei na minha cabeça desmoronou ali. E um velho muito simpático, diga-se de passagem. Então esse tipo de coisa é foda. O Osho, por exemplo, né? O João de Deus, por exemplo. E aí a gente se questiona outra coisa, né? Que todo mundo vem me perguntar referente a esse caso. Mago, mas se ele é tão iluminado, como ele pode descer tanto? E aí eu falo que uma coisa não impede a outra. João de Deus, né? Que cometeu atos terríveis, a mediunidade dele era verdadeira. O cara curava mesmo. O cara via espírito, o cara fazia tudo o que fazia. Mas quando a gente é levado, né, a uma filosofia que nos oprime, de certa forma, a gente tranca os nossos monstros e só fica com o lado da luz. É por isso que é interessante a gente visitar nossas cavernas, se autoconhecer, se entender. Porque quando a gente não faz isso... E aí eu volto pra minha história de novo, né, pegando o gancho. Por que eu saí do mosteiro? Porque eu estava muito reprimido sexualmente, a gente tem a volta de castidade, eu estava 6 anos sem fazer nada... E aquilo estava se sobressaindo em mim. A um ponto que eu falei, eu não vou aguentar viver uma vida inteira assim. Pra que eu vou fazer um voto de castidade perpétuo se eu não vou aguentar? E aí eu preferi ser honesto comigo nesse ponto do que ficar lá dentro. Porque eu tenho certeza que se eu tivesse ficado lá dentro eu não ia ser boa pessoa. Eu não ia ser um bom frade ao longo de muitos anos. Que a gente fala na magia, passar no teste de Saturno. Eu não ia passar no teste de Saturno. Eu ia ficar pra trás, eu ia virar um bosta de ser humano, sabe? Então eu penso que tem todos esses fatores que envolvem isso, sabe? Enfim, a filosofia vai longe. É igual eu tenho um amigo